de que a corrupção está a ter efeito grave na garantia dos direitos fundamentais. São algumas causas que aqui aponto. As denúncias do PP. Ora bem, quem veio a público a dizer que não era corrupto e que não tinha dinheiro no estrangeiro, quem tinha que provar, não fomos nós. Foi o próprio presidente da República. Vocês ouviram esse discurso? Apareceu um cidadão que apresentou provas e entregou ao órgão do Estado competente, que é a PGR. A PGR recebeu aquilo e guardou. Acho que algumas semanas aí atrás, não sei por que razão, inesperadamente fez um comunicado a dizer que a Procuradoria não era competente para o efeito. Eu fiz a minha interpretação como jurista. Fui à lei, fui à Constituição e interpretei da seguinte maneira, e eu posso, cada um de vocês também de acordo com os conhecimentos que tem, pode negar. E alguém aqui já citou, foi o próprio colega, que a PGR é o órgão cuja competência está no seu estatuto número 1, defensor da legalidade democrática. É um órgão que também incumbe a investigação criminal. Ora bem, o que é que diz a Constituição? Também há quem gosta de fazer esse assunto de fruto proibido. A própria Constituição também já fala que o Presidente da República, artigo 129, está a dizer assim: o Presidente da República pode ser destituído nas seguintes situações. Diz a linha A, depois a linha B tem crime de suborno, peculato e corrupção. Esses tráficos de influência dos filhos, tiram, sobrinhos, para mim não tem outra conversa. É corrupção. Como disse atrás, a corrupção tem várias facetas. Pode tomar rosto de tráfico de influência, pode tomar rosto de peculato. Depois a situação é que vai definir perante que ato nós estamos. Ou o rosto de nepotismo. Ora bem, então, como é que isso se poderia efetivar? Diz ainda a Constituição: compete ao Tribunal Supremo conhecer e decidir os processos criminais que se referem à linha A e B, no caso, por crime de peculato, suborno, peculato e corrupção. O tribunal competente para decidir é o Tribunal Supremo. Quer dizer que se esse processo andar, quem terá que decidir será o Tribunal Supremo. Como é que agora vai se dar o processo? Diz o número 5 do mesmo artigo: o processo de responsabilização criminal e os processos de destituição do Presidente, no caso concreto seria de responsabilização criminal, obedecem ao seguinte: a iniciativa dos processos deve ser devidamente fundamentada e incumbe à Assembleia Nacional. Quem tem que ter essa iniciativa de dar ao processo vai ser a Assembleia Nacional. Agora, a proposta de iniciativa na Assembleia Nacional é apresentada por 1/3 dos deputados em efetividade de funções. A deliberação é aprovada por maioria de 2/3 dos deputados em efetividade de funções, devendo, por isso, ser enviada a respectiva comunicação ou petição de procedimento ao Tribunal Supremo ou ao Tribunal Constitucional, conforme o caso. E neste caso, seria ao Tribunal Supremo. Aqui temos a iniciativa, depois a proposta de iniciativa e a deliberação. Se alguém foi bom em matemática, pode me fazer aí quanto é que é 1/3 de 220? São 220 deputados. Exato. 1/3 de 220 e 2/3 de 220. Então, para dar a iniciativa, tem que ser 1/3 dos deputados. Depois vão discutir, para deliberar 2/3. É um processo meio complicado.
Agora, diz ainda a Constituição, estes processos têm prioridade absoluta sobre todos os demais e devem ser conhecidos e decididos no prazo máximo de 120 dias, contados da recepção da devida petição. Quer dizer que se a Assembleia Nacional deliberar de que deve-se avançar esse processo de responsabilização do Presidente da República por crime de corrupção, em 120 dias o Tribunal Supremo tem que decidir. Ora bem, o presidente do PP entregou as provas e a petição à PGR. É claro que se do ponto de vista processual a PGR não tem competência, a PGR tendo analisado, enquanto órgão do Estado que fiscaliza a legalidade, tendo analisado os fundamentos e as provas que ali são apresentadas, deveria remeter esse documento à Assembleia Nacional, para a Assembleia Nacional analisá-la e dar início ao processo. Não é que vai dizer eu não tenho competência, se não estão a fiscalizar que legalidade, se há provas. Até estamos a celebrar a Semana da Legalidade. Não é essa semana? Então, qual é a legalidade? A legalidade no Estado de Direito Democrático não é a legalidade partidária, é a legalidade que se impõe pela Constituição. Artigo 6º. Está aqui escrito. Não é minha ideia, só estou a ler e estou a interpretar de acordo com as regras. Se a PGR não tem competência para instruir processos desse caso, como fiscal da legalidade, tendo os documentos, tendo prova, então tem que enviar ao órgão do Estado competente para o efeito. Não é dizer eu não tenho competência, ponto final. E mais, há um facto curioso que até publicamente não se está a dizer. Neste documento do PP, tem lá pessoas que não são presidente da República. Fala do presidente, do senhor Elísio Figueiredo, uns grupinhos aí da presidência da República, não são presidentes. Então, por que não se aciona a Procuradoria, agora no caso, não aciona processo de investigação contra essas pessoas? E aí está o problema. Enquanto não tivermos órgãos do Estado capazes de exercerem competentemente as suas funções, de longe nós vamos minimizar. Por isso é que para mim essa explicação que a PGR deu do ponto de vista jurídico e da legalidade, até porque é mesmo Semana da Legalidade, não tem acolhimento legal essa explicação. Ora bem, o amigo Simão falou de citar o PR nas manifestações. Não conheço nenhuma lei que proíba isso. Aliás, todo gestor público, por causa mesmo da transparência, está sujeito a ser citado pelo cidadão ou até a que se faça uma manifestação por causa da boa ou da má políticas públicas que ele aplica. Então, por que as manifestações que a Jota faz não é crime? Também não põe lá Presidente da República primeiro da lista. Por que não criminalizam também? Aí onde está o problema. Agora, é claro que na manifestação há limites no que concerne aos direitos de personalidade de cada indivíduo. Não é por eu dizer o João ou o Antônio que é por si já proibido. Eu aqui estou a dar exemplos de práticas de corrupção que envolvem famílias do presidente. Não estou a cometer crime. Há pessoas que fizeram relatórios mais desenvolvidos, aprofundados sobre isso, que provam. Então, nas manifestações também é a mesmíssima coisa. A ideia que se faz criar aqui em Angola é que os gestores públicos de bancos são intocáveis, não podem, estão sujeitos à legalidade. Em Lubango, as pessoas saem para manifestar-se, estão a caluniar o governador, processo. Para um Estado sério, aquilo no tribunal até não ia passar. Como é que numa manifestação vai-se cometer um crime de difamação contra?
Porque para cometer o crime de difamação tem que haver uma intenção de afetar a personalidade ou a imagem de outros. E aqueles professores não saíram de casa com a intenção de dizer na rua que o governador é gatuno. Aparecem outros que ao longo da manifestação vão dizer aquilo, mas você nunca pode corporizar um grupo de manifestação a dizer que difamaram. Se aqui juristas, advogados, juízes ou procuradores sabem dessas coisas. Outro esquema de corrupção no judiciário. Então, quando os governadores saem aí a falar mal dos cidadãos, das ONGs, que são lacaios, são assados, são cozidos, por que também não acionam um processo contra eles? Nós, por exemplo, já intentamos uma ação contra um ministro que disse que a nossa organização era legal e que estava ao serviço do imperialismo. Há 7 anos que esse processo não anda. Estás a ver? Então, essa questão das manifestações e os processos que têm estado a ocorrer, eu digo isso porque tenho acompanhado muito esses processos, e até recentemente há 2 jornalistas em Luanda que lançaram um livro sobre os meandros da manifestação em Angola. E é tudo conversa, é formas de restringir a liberdade dos cidadãos. Porque há outros que saem à rua para se manifestar e cometem mais vandalismo do que 30, 50 jovens ficam lá na rua. Como é que eu que saio para a rua para dizer que a nomeação da senhora Susana Inglês é ilegal e de facto é, eu é que vou preso e aqueles que estão a violar a lei nem sequer estão aí? É próprio dos estados ditatoriais transformarem uns violadores em inocentes e os inocentes em violadores. É sempre assim. Leem a história dos estados ditatoriais, a tendência é sempre esta. Aliás, os mais velhos sabem, até porque ontem, 25 de abril, em Portugal é que influenciou. E em Portugal, na altura, também era assim. Os mais velhos que estão aqui sabem. Então, a ideia de que manifestação, sim, há direitos de personalidade, mas quando vai se analisar em difamação, calúnia, há pormenores técnicos que devem ser respeitados. Agora, não é que seja proibido por lei fazer manifestação contra o presidente, ou o governador, ou o administrador. Isso não está proibido. Eles são gestores públicos. A nós cabe aceitar ou não determinada política pública. Se eu sei que querem, vamos supor, levar aqui uma política pública sobre a educação, os cidadãos, os professores que têm interesse ligado a isso, se quiserem dar uma opinião, podem dar. Se quiserem se manifestar contra ou a favor, podem fazer. A minha questão é muito simples: porque é que uns podem e outros não podem? É só isso. Ora bem, as estratégias para o combate à corrupção também citei aqui. Quanto aos nomes, o Tribunal de Contas fez um exercício interessante em dezembro. O presidente do Tribunal de Contas citou aqueles gestores públicos que tinham processos, outros já em fase de conclusão e outros já na fase de reintegração, mas também parou por aí. Tem que depois aparecer o resultado, se estão a devolver, se estão a ser resolvidos, e não, mas para mim já considerei algo de positivo. Ora bem, são essas questões que a mim me apraz dizer logo de inicial para dar os meus pontos de vista sobre as questões colocadas. Vamos à segunda bateria. Florêncio Cajamba. Florêncio Cajamba, secretário executivo provincial da Casa. Primeiro, quero agradecer os presentes e agradecer também o preletor, que foi meu colega na Universidade Católica e nos conhecemos muito bem. Estou agradecido por estar a revê-lo.
Agora, no que toca ao nosso tema, um dos presentes perguntou, no bloco passado, qual é a solução que temos de dar? Será que devemos estar aqui com mãos escondidas? Não devemos fazer mais nada? Para mim, existem 3 formas de resolver essa situação. A primeira e a segunda, não me vou debruçar sobre elas, porque essas são de recurso último, mas vou falar da terceira. E como essa terceira, falando da terceira, então direi como única, quer dizer, existem outras, mas essa é a única. Esta única só pode ser realizada uma vez de 5 em 5 anos. Cuidado, só podemos exercer um dia isso, porque do ponto de vista político-jurídico, e o meu colega sabe, e quem joga xadrez também sabe, o cenário está fechado. É checkmate, é isso mesmo. Quem manda em tudo é o Presidente da República. Quem nomeou todos é o Presidente da República. Como é que se vai intentar um processo contra ele? E o meu colega sabe muito bem que na PGR o número 1 é o Presidente da República e funciona de forma hierárquica. Quer dizer, se o Presidente da República disser que esse processo não avança, e um processo só vai até o tribunal se a PGR disser que vai. Estou a falar em termos normais para as pessoas entenderem, não usando termos jurídicos. Pois, então tudo depende dele. Então só um dia que podemos fazer isso, que é o dia das eleições. E nesse dia temos todo o poder. E só naquele dia, depois já não temos mais nada. Então, cuidado, se deixarmos passar este dia e não fizermos a escolha certa, então continuaremos assim, envolvidos 5 anos, estaremos mais aqui e nos perguntaremos: será que não é possível fazer nada? Porque não estamos a fazer quando devíamos fazer. Muito obrigado. Adão Manuel, estudante Adão Manuel, desempregado, estudante do ensino médio politécnico industrial. Antes de apresentar aquilo que eu devo apresentar ao nosso doutor, quero fazer aqui uma reflexão ao que disse aqui o meu companheiro, que acabou de sair aqui há pouco, de que eu não sou lá tão bom de direito, mas de pouco que eu dei, porque acompanhei durante 1 ano, eu sou estudante de gestão empresarial. Eu acho que daquilo que ele disse, dizendo que só é impossível ir contra o PR, porque ele é que elabora uma coisa qualquer que eu acabei de ouvir aqui. É por isso que nós temos as bancadas parlamentares. Há coisas que são aprovadas que na bancada parlamentar não foi discutido conforme se devia. Talvez o doutor aqui pode salientar essa parte, talvez estou a gravar uma coisa qualquer, não sou lá tão bom de direito. Assim como podia falar muita coisa aqui, como o meu companheiro disse, mas quero ser mais breve. Daquilo que eu próprio apontei, que quero dirigir ao nosso doutor, a nossa Constituição é rica, mas em prática é muito pobre. No entanto, qual é a estratégia da Ordem dos Advogados com base os dirigentes que fazem das empresas públicas como empreendimentos pessoais? Apesar de que alguns só estão camuflados como dirigentes da Ordem dos Advogados. Assim como esta pergunta ainda aqui na topografia, na 4ª topografia, faz-se referência no 2º parágrafo. E quem faz essa referência é o Rafael Marques, que diz que a Tizes dos Santos é sócia-gerente da Semba Comunicação. Eu acho que é tudo. Muito obrigado pela oportunidade que me deu. Cidadão Simão Pereira. Muito obrigado pela oportunidade. Aqui, pelo que foi dito, eu tenho algumas questões que eu vou colocar apenas. O Estado angolano há muito é violado. Aqui a lei não se cumpre e ninguém pede competências.
E eu queria saber qual é a estratégia dos juristas quanto a isto. Temos aqui a Ordem dos Advogados, temos aqui a investigação criminal, temos PGR, pronto, não funciona algumas instituições, mas temos aqui uma oposição que também tem membros nessas tais organizações. Tem o caso aqui do jurista cá presente, que poderíamos ter uma estratégia para combater essa situação. Mas o povo não tem conhecimento de como poder agir. Será que a vossa estratégia não pode vir a público? Por exemplo, aqui o colega explicou a respeito de 2 mecanismos para combater, mas não pode citar. Como é que o povo vai poder combater se a estratégia número 1 e a número 2 não é citada, mas simplesmente a terceira? Não sei como. A outra... penso que já foi colocada por outro colega, não vou mais tomar tempo. Obrigado. Agora sim, o cidadão Adelino Honório quer rebater, quer acrescer. Pivô. Ok, mais uma vez, muito obrigado pela sobeja oportunidade. Eu começo primeiramente com um comentário. Refiro-me ao caso, aliás, ao último pronunciamento do Presidente da República, quando falava em torno da tolerância zero, não é? Tolerância zero que não dava margem de manobra para aqueles que colocavam as suas mãos nos cofres do Estado. Assistimos a alguns julgamentos que eu considerei um pouquinho simulados, não é? Daquelas pessoas que estavam envolvidas em atos de peculato. Então, uma vez que essas pessoas foram não demoraram nas cadeias, foram e regressaram logo. Então, eu gostava de saber, por parte do Dr. Ventura, enquanto advogado, enquanto jurista, o que é que a Ordem dos Advogados tem feito e outras organizações ligadas na defesa e na fiscalização da legalidade, o que tem feito, se calhar, para que esse problema da impunidade por parte de algumas pessoas que fazem parte do poder político seja ultrapassado. Quer dizer, que ver um dirigente, por exemplo, que roubou os dinheiros públicos, vê-lo preso também é prazeroso, como vemos um cidadão comum que roubou e também está preso. Gostaria de saber o que é que tem sido feito, quais são as vossas movimentações enquanto juristas, o que é que tem feito? Ok, depois, gostava também de saber, aliás, já estamos em pleno ano eleitoral, estamos a declinar o calendário político e ainda vou notando alguma falta, aquilo que se chama intolerância política, falta de coabitação política entre atores políticos. É notável de um lado a UNITA apontar o dedo, do outro lado o MPLA, do outro lado o outro partido. Quer dizer, ainda não há coabitação política, ao meu ver, enquanto cidadão. Entre o MPLA e a UNITA ainda não há coabitação política, ainda não se entende, ainda continuam com o dedo acusador. Então, o clima eleitoral, para mim, ao meu ver, já está tenso. Então, há receios. Eu sou jovem, por exemplo, as pessoas já estão a fazer as malas, querem ir já para a Europa, que têm dinheiro. Então, ainda há medos. Será que, enquanto analista, enquanto pesquisador, teremos eleições pacíficas, teremos eleições violentas, haverá aceitação dos resultados? Será que há uma guerra ali a ser fabricada? Estamos com medo. Essa é uma questão que eu trago. Será que a informação nos traz? A última, o papel da comunidade internacional como um órgão que fiscaliza e observa as eleições. A grande preocupação é esta. Será que a comunidade internacional, não é, já tem essa prerrogativa de participar não só da observação, não só da observação, fiscalização, mas da contagem e anúncio dos votos? Ou ela apenas é um órgão fictício, um órgão que só está para depois tornar público? Eu gostaria de saber que papel a comunidade internacional joga, afinal de contas, no que toca a contagem, contar mesmo os votos do cidadão, 10 votos, 20 votos, e o anúncio dos votos. A preocupação é esta. Obrigado. O meu amigo Adelino Honório, quando inspirado, exerce bem o artigo 40. Esperemos que não seja como o MCK cantor, não canto para a botija nem para o fogão.
esperemos que essas expressões, o exercício dessa liberdade de expressão, seja para o bem de todos. Vamos então ouvir as respostas. Eu também estou expectante, eu também queria ouvir do meu colega de carteira a primeira e a segunda. Acho que vai fazer no fim, não? Estratégia, ok? Não sei se vai fazer no fim ali. Acho que era melhor agora, depois. Também estava expectante. Agora, falou-se muito de ordem dos advogados, juristas. Bem, eu sou advogado, aqui não falei em nome da ordem dos advogados. Né? Gostaria que não se fizesse essa colagem. Até acho que foi essa semana, ou já, se calhar hoje, eleições na ordem dos advogados, onde já elegeram um novo bastonário. Se calhar quando virem aqui no Conselho Provincial de Benguela, tratem já de saber sobre essas coisas antes das eleições, qual será o papel dos advogados. Quando falei aqui do caso italiano, do papel que os advogados e juízes tiveram no combate à corrupção, não foi tanto a ordem dos advogados da Itália. E também aqui não quero fazer colagem com a ordem dos advogados. Gostaria que evitássemos, na nossa análise, na nossa interpretação, esta situação. Falei dos juristas, dos advogados e juízes de papel na Itália, sobretudo na coragem que tiveram em fazer com que esses processos iniciassem e chegassem ao fim, apesar de todos os riscos que correram, porque alguns morreram. Por que é que eu busco isso como um exemplo para nós? Porque muitas vezes nós, os advogados, quando estamos perante essas situações, digo nós por uma questão de solidariedade profissional, muitos advogados também têm isso, têm medo de dar processos no tribunal. David Mendes só fez, porque ele mesmo já é calejado nessas lides, mas se desse a um outro, também ia pensar muito. Juízes também, quando recebem isso, tal como o procurador, também ficam ali uns dias sem sono. Então, a diferença que esses grupos de juristas fizeram na Itália é que saíram deste temor e tremor e iniciaram com processos e chegaram ao fim. É só esta a diferença. Falas de ter prazer de ver alguém preso. Eu não sei se há algum prazer em ver um gestor público ou um simples cidadão na cadeia. É meio complicado. É preciso passar lá para sabermos se de facto dá prazer ou não, independentemente de quem esteja lá. Não rias, eu nunca estive na cadeia, vou lá sempre visitar e são experiências. E sobretudo cadeias aqui como a nossa. Ainda que for uma cadeia tão bonita, com todos os privilégios, não é a mesma coisa do que gozarmos da liberdade de circulação. Não é a mesma coisa. Agora, também tenho que dizer aqui para os casos de combate à corrupção, esses casitos que estamos a ter aqui, isso não tem efeito nenhum. Que mais do que resolver o interesse público de combater a corrupção, são mais casos de intriga e de ajustes de conta entre gestores públicos que instrumentalizam o judiciário para se fazer a suposta justiça. O governador que chega lá não gostou dos compadres, dos amigos do ex-governador, inventa ali processos, vai no judiciário, julga e pronto. Não, isso não é interesse público que está aí subjacente. Se tivéssemos uma procuradoria séria, esses governadores que empurram os administradores para o judiciário, eles próprios também seriam investigados. Porque nós sabemos que a gestão aqui em Angola é bastante centralizada e que em muitos casos não é possível um administrador movimentar determinada soma de dinheiro se o diretor das finanças ou o governador não tiver conhecimento. Nós sabemos disso. Ora bem, sobre as eleições, não é um tema em questão. A única coisa que eu posso dizer é que fiquemos atentos à corrupção eleitoral. Porque é de corrupção que vim aqui falar.
mas posso lhe dizer, eu não tenho dúvida de que as eleições aqui vão ser pacíficas. Aliás, como sempre foram e têm sido em muitos países da África. Se depender do povo e dos cidadãos, as eleições em Angola, em África, são sempre pacíficas. Quem faz a confusão não são os cidadãos. Em 92 eu não votei, era mais novo, mas quem diga que mesmo saído da guerra as eleições foram tranquilas. Quem for em confusão não foram os cidadãos. Agora, se me perguntasse se serão livres, justas e transparentes, aí tenho algumas dúvidas. Pacíficas serão, não arrumas malas, podes ficar aqui à vontade, não vale a pena se preocupar. Também não influencia só os outros a gastarem dinheiro a viajar. Podem ficar aqui agora. Se serão livres, justas e transparentes, isso já, na minha opinião, não lhe garanto. Ora bem, a estratégia dos juristas, eu não posso dizer nada. Os juristas e os economistas já têm sido acusados de dizer que estão a estragar o país. Então não posso dizer nada. Mas nós costumamos dizer na brincadeira que nós herdamos o que os políticos e os militares fizeram. Mas estratégia dos juristas não existe. Agora, há um caso muito interessante. Quando falamos, combater a corrupção é um processo muito complexo. Porque a corrupção é assim como uma ferida crônica. Se não trata, não mexe, ela vai se alastrando. E quanto mais quiseres combater, enquanto ela se alastra, mais efeitos vai criando ao corpo. Mas é possível, com iniciativas de cidadão, ir minimizando o seu impacto. Debates como esses ajudam. Por exemplo, falava-se que não há leis. Nós fizemos um levantamento de leis para sabermos que de facto existem leis que podem ser usadas. Fizemos esse estudo para mostrar quais são as práticas. Então, são dessas pequenas práticas que daqui a 10, 15 anos, se calhar, temos minimizado o impacto. Mas não se luta contra a corrupção com o tipo de cidadania que temos aqui no país. Não pensa que são os juristas, que são as ONGs, que é o Ventura, o GC, o José Patrocínio, o senhor Gibe, Dona Wime, que trabalham nas ONGs, que vão lutar contra a corrupção. É mesmo o senhor, todos que estamos aqui. Cada um tem que fazer uma leitura da sua postura. Hoje até já ouvi dizer que mesmo nas manifestações dos jovens, nas passeatas dos jovens, que muitas vezes fazem aí aos sábados, espetáculos, não sei o que, já é até esquema de corrupção, que muitos jovens também ganham com isso. Até mesmo os que andam a perseguir os ativistas de direitos humanos estão a ser pagos. E são jovens que têm as mesmas dificuldades que nós. Com esse tipo de cidadania não se combate corrupção. Alguns até não estudam, mas a manifestação está a falar de escola, isso não lhe diz nada. Está vendo? Quando vai em casa, a mãe está doente, não sabe como levar a mãe ao hospital. Se não tiver 200 ou 300, não sabe como comprar medicamento para a mãe dele. Mas vai perseguir os jovens que estão a se manifestar. É esse o tipo de cidadania que temos. Agora, vamos conseguir combater a corrupção assim? Não vamos. Nós temos que debater. É liberdade de expressão. É direito à informação. Temos que falar aqui dessas coisas. Mas mesmo aqui, há jovens que estão contra isso. Mas se estão contra isso, vamos ao debate de ideias. Mas não, vão reportar no chefe, o fulano disse, até vão dizer o que você não disse. E nas próximas semanas estás a receber muitos telefonemas, uns mais simpáticos, outros menos simpáticos. E até o teu primo te convida para ir dar uma volta na casa dele.
com esse tipo de cidadania, não se muda o sistema político. Eu costumo sempre dizer, vamos ver daqui a 10 anos como é que o país estará. E gostaríamos que nos encontrássemos novamente para ver se o trabalho que fizemos aqui está ou não a surtir efeito. Então, meus caros, para concluir, o impacto, combater a corrupção exige cidadania ativa. Quando eu falo cidadania ativa, é cidadania de exigir e de exercer o cumprimento e de exercer direitos. Temos que estudar a Constituição. Não é estudar tecnicamente como fazem os juristas. Muitas vezes nós também, em vez de ajudar, embrulhamos os cidadãos. No caso da Susana Inglês, foram alguns juristas que inculcaram confusão nos cidadãos, quando a lei já era bastante clara. No caso das manifestações, também foram alguns juristas que fizeram a informação errada. Mas é normal. Nos regimes que temos hoje, também é comum os intelectuais se prestarem a esse tipo de serviço. Mas temos que debater, temos que trocar ideias. Mudam-se os regimes, tudo muda. Tudo muda. Que o digam os intelectuais líbios, que o digam os intelectuais tunisinos, os intelectuais egípcios e tantos outros que andam por aí. Aí de nós que nos comportamos como imortais. A Libéria mais poderosa que é Angola. Não pensa que eram tão fracos, mas tudo aquilo acabou. Era só confusão. Acabou. Ora bem, na Tunísia, em termos de esquema de corrupção, era tal e qual como aqui. Ben Ali controlava tudo, seus familiares controlavam a banca, as comunicações, as principais empresas de prestadora de serviço. Tal e qual. Nesse aspecto de corrupção, era tal e qual. Por que é que lá foi possível, aqui não é possível? Por que é que lá as pessoas expressam-se e falam e aqui nós não podemos? É isso que nós temos que refletir. Não são os juristas que vão dar receita, nem os economistas. Somos nós os cidadãos. A resposta não é do jurista, nem dos economistas, nem dos rapistas, nem dos cantores. A resposta é dos cidadãos. Porque o esquema de corrupção está a afetar todos nós. Quando você vai no hospital, que para te atenderem bem tens que pagar, estás a ser afetado pela corrupção. Quando você não tem acesso à escola, porque para entrar no ensino público tens que pagar, estás a ser afetado pela corrupção. Quando você não pode ir ao município X, porque não há transporte público eficiente, estás a ser afetado pelo esquema de corrupção. Logo, você se não tem carro, não pode ir ver um teu familiar no município mais próximo. Você se tem um carro, como é que é esse carro pequeno? Não, uns pequenos que chamam um Starland, não pode ir num município mais distante porque a estrada não está boa. Estás a ser vítima do esquema de corrupção. Mesmo aqueles que vivem bem, que são atores ativos da corrupção, também acabam por ser vítimas da corrupção. É só eles saírem um pouco do esquema ou daquela órbita de poder, acabam por ser afetados pela corrupção. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos exercer cidadania. Eu não posso vir aqui de Luanda e dizer que eu, como jurista, em Benguela é melhor fazer isso. Não. Vocês estão aqui e conhecem a vossa realidade. Pensem no que é possível. Nem o José Patrocínio vai dizer agora vamos aqui. Cada um exerça a sua cidadania com liberdade e com respeito pelos direitos do outro. Quem quiser se manifestar, manifesta-se. Quem não quiser, não se manifesta. Mas não impeça os outros de se manifestarem.
os benefícios não serão individuais. É aí onde está. Se a corrupção acaba, todos diminuem, todos nós vamos beneficiar delas. Ou pela negativa, ou pela positiva. Né? E às vezes são aqueles que mais se beneficiam da corrupção, que mais colocam impedimentos ao seu combate. Então, são esses aspectos que eu acho que me ajuda a dizer em termos de conclusão. Vamos exercer a nossa cidadania. Eu acho que esse é o melhor caminho. Sem temor e sem tremor.